Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para continuarmos a estudar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em ordem cronológica. Nós estamos estudando os acontecimentos até aos 30 anos de Jesus Cristo em 21 particípios. Nós já temos estudado até aqui 3 particípios, estamos dentro do quarto, já vimos o pré-encarnado, o pré-anunciado, o anunciado, que foi anunciado a Maria, depois anunciado a José, e estamos estudando atualmente o gerado. Esse período do gerado, que compõe aí esses 9 meses, vimos e estamos vendo esses primeiros 3 meses, os 3 meses quando Maria foi para visitar Isabel. Então, lembre bem, ela está lá com Isabel, está passando lá 3 meses. Logo na sua chegada, nós vimos o cântico de Isabel, depois nós vimos o cântico de Maria e agora está findando já os 3 meses, quando Maria vai retornar para Nazaré. Mas antes disso, nós vamos ter aí hoje o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, que se dá já nos finais dos 3 meses que Maria passou ali com a sua prima Isabel. Então nós vamos meditar, ler em Lucas capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 80. E à medida, irmãos, que nós vamos lendo, nós já vamos fazendo a exposição e até ver já as lições para as nossas vidas. Então, olha aí para a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, o versículo 57, que nos diz assim a palavra do Senhor. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, note aí o nascimento de João Batista. Versículo 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Bem interessante isto, né? A Bíblia nos ensina: chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Então, o que acontece aqui? Os vizinhos e parentes de Isabel vieram para se alegrar com ela. E todos eles estão alegres e felizes. Por quê? Porque Isabel está alegre e está feliz. Versículo 59. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Todo varão, irmãos, todo varão judeu era circuncidado aos 8 dias de nascido. Isto como o sinal do pacto de Deus com o povo de Israel. E no ato da circuncisão era dado um nome à criança. Os parentes de Isabel queriam que o menino fosse chamado de, vamos dizer, se fosse nos dias de hoje, Zacarias Júnior. Geralmente os pais gostam de dar os seus próprios nomes aos filhos. Isso já vem de muito tempo. E os parentes de Isabel pensavam, não, o nome bom dado aqui seria também o Zacarias. Mas Isabel recusou esta proposta e disse que o menino deveria ser chamado de João. Os parentes não aceitaram muito este nome. E o que eles fizeram? Eles foram até o pai para saber como é que o pai queria que fosse chamado o menino.
Aí diz-nos aqui que o Zacarias, que tinha ficado mudo, nós sabemos disso, o que ele fez? Ele pediu, né? Pediu ali uma taubinha e escreveu: João é o seu nome. Era, claro, o nome dado por Deus ao menino. E esse nome significa o Senhor é gracioso, ou a quem o Senhor é gracioso. Zacarias, irmãos, já tinha aprendido a lição. Agora não iria desobedecer ou temer, dando assim outro nome ao menino. O anjo disse que o seu nome seria João e Zacarias está pronto aí para fazer, para obedecer o que o Senhor dissera por intermédio do anjo. Versículo 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Aconteceu, irmãos, do jeito que o anjo tinha dito para Zacarias. Depois que Zacarias lhe desse o nome, ele, Zacarias, voltaria a falar. Os irmãos estão lembrados? Foi isso que foi dito lá em Lucas 1,13. Olha o que foi dito lá. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Olha o que diz: a quem darás o nome de João. Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Teve aquele diálogo que o Zacarias diz lá, como isso acontecerá e tal. E lá no versículo 20, o anjo diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia, note bem, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Qual seria a última coisa a realizar-se? Seria aquele momento em que Zacarias ia dar o nome a João. E foi exatamente isso o que aconteceu. Quando ele escreveu João é o seu nome, então a língua do Zacarias solta. Você imagine na hora o Zacarias lembrando do que o anjo tinha dito, daquela profecia, e agora está se cumprindo, tal como fora prometido. A primeira coisa que Zacarias diz ao abrir a boca, irmãos, é louvores a Deus. Ele começa a louvar o nome do Senhor Deus. E isso me faz lembrar, irmãos, um acontecimento assim, um pouco parecido, tem algumas semelhanças, né? É diferente, é claro, da pessoa, porque a pessoa da qual eu vou falar agora é Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor era um ímpio. Zacarias não, era um temente ao Senhor. Mas alguma coisa aqui acontece bem semelhante com os dois. Lá em Daniel 4:37 diz assim, e isso diz, depois você sabe que o Nabucodonosor passou 7 anos sem juízo, vivendo como um animal no campo. Mas quando voltou o juízo, quando voltou a si, quando ele começou a pensar, olha o que ele disse aqui, Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Os irmãos estão vendo? A primeira coisa que esses dois homens aqui fazem ao serem curados, né? Porque o Zacarias foi curado aí para tornar a falar, era mudo, e agora vai tornar a falar. Passa aí 9 meses sem falar. E o Nabucodonosor passou 7 anos, mas quando é soltado a língua, a sua língua é solta. Quando Zacarias tem a língua solta, ele começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. E quando volta o juízo,
para Nabucodonosor, esse também louva ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Nenhum desses dois que, de certa forma, sofreram uma disciplina pelo Senhor, quando é recuperado o juízo e a fala, todos eles bendizem ao Senhor. Eles não dizem, mas eu estou muito triste porque o Senhor fez isso comigo, o Senhor me disciplinou. Não, pelo contrário. Eles louvam, eles bendizem ao Senhor. Versículo 65, aí em Lucas 1. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. É claro, ao verem isto, todos os vizinhos de Zacarias ficaram possuídos de temor. Já imaginou uma coisa dessa? E eles espalharam essas coisas por toda aquela parte. Versículo 66. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Diante disto, irmãos, diante do ocorrido, todos diziam: que virá a ser este menino? Por tudo que aconteceu em volta do seu nascimento e nomeação. Essa expressão, e a mão do Senhor estava com ele, é uma antiga expressão, irmãos, que queria dizer que o cuidado do Senhor estava sobre ele. A providência do Senhor estava sobre João Batista. O seu favor estava sobre o menino. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Olha isso. Lembre uma coisa, irmãos. Aqui nós estamos vendo o escritor sagrado dizer que o Zacarias, o pai da criança, ficou cheio do Espírito Santo. Lembre-se que o seu filho, João Batista, já está cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Note o que o anjo tinha dito lá em Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Depois o que nós vemos? Quando Maria chegou lá com Isabel, o que a Bíblia nos diz? No versículo 41, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, nós já temos o filho no ventre materno que está cheio do Espírito Santo. Nós já vemos a esposa, a mãe, que também ficou cheia do Espírito Santo. E agora, por último, o pai, que ficou também cheio do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos, nós vemos uma família, todos eles, todos os membros, cheios do Espírito Santo. Oxalá isso possa ser na tua família e na minha família. O filho, a mãe, o pai, todos cheios do Espírito Santo. Que bênção. Versículo 68. Bendito seja o Senhor. Note, isso tudo Zacarias vai falar, cheio do Espírito Santo. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel. A primeira coisa que Zacarias faz, estando cheio do Espírito Santo, é louvar ao Senhor. É louvar ao Senhor. Então, quando alguém diz assim, ele está cheio do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai louvar ao Senhor. Ele vai bendizer o nome do Senhor. Agora, veja por quê. Veja por que ele louva o nome do Senhor. Veja aí a razão na continuação do versículo 68. Veja. Porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou, ele diz aqui na minha versão, plena e poderosa salvação. Agora, tem Bíblias que a tradução, porque no original é dito aqui, e nos levantou um chifre de salvação na casa de Davi. Então, o tradutor, ele já está pegando o sentido desta palavra, porque geralmente quando era usada a palavra chifre, dá a entender, ou dá a ideia de força, de algo poderoso.
Então, por isso que aqui a tradução está: e nos levantou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O Zacarias louva a Deus por três coisas aí: pela visitação, pela redenção e pelo levantamento, né, dessa salvação, dessa poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Note que ele fala de uma ação de Deus já feita no passado. Note, visitou, redimiu, levantou. Ele fala aqui tudo no passado. Nós vemos, irmãos, essa verdade, Hebreus 9 e o versículo 12, que fala sobre isto. Quando se está falando a respeito de redenção, implica aí um derramamento de sangue, implica aí uma compra, implica uma morte. Então, ele já está dizendo, enquanto Jesus Cristo tem apenas 3 meses, está aí no ventre de Maria, ele já está dizendo que o povo de Deus foi redimido. Porque para Deus, irmãos, tudo aquilo que Deus planeou já é consumado. Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então Zacarias fala aqui usando palavras do passado. Porque isso não tem como não acontecer. Isto vai acontecer. Olha o que Hebreus 9, 12 diz. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido, note bem, eterna redenção. Então, essa eterna redenção é conseguida quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, é sepultado e ressuscita. E o Zacarias aqui já fala dessa redenção, né? Desta redenção. Mais uma vez aqui, irmãos, nesse versículo 68, mais uma vez, nós vemos falar da salvação de seu povo. Notaram? Porque visitou e redimiu o seu povo. O anjo tinha dito já isto a José. Ela dará à luz um filho, e tu porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E aqui, para Zacarias está cheio do Espírito Santo, e ele está dizendo que o Senhor Deus visitou e redimiu o seu povo, O próprio Zacarias repete isso lá no versículo 77, aí mesmo, Lucas 1, 77. Olha o que ele diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimiu o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então vemos claramente que a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo foi no sentido de pagar o preço pelos pecados do seu povo. Eu pergunto, ele vai conseguir isto? Ele vai obter isso? Todos aqueles por quem Cristo morreu já têm os seus pecados perdoados? Já. Há a possibilidade de um daqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo pagou o preço deles não terem os seus pecados perdoados? Você já imaginou uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu, essa pessoa morrer e ir para o inferno? E vai fazer no inferno o quê? Ele vai lá no inferno, uma pessoa que está indo para o inferno, irmãos, ele está pagando os seus próprios pecados. Porque, veja só, não é justo da parte de Deus cobrar 2 vezes da mesma pessoa. Então, eu sou um pecador. Aí o que acontece? Jesus Cristo morre por mim na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço por mim. Então, eu não vou mais pagar nada. Já foi pago. Então, que conversa é essa? Quer dizer, Jesus Cristo morreu por mim, aí depois eu morro, ainda vou para o inferno para pagar? Então, o preço é pago 2 vezes. Uma foi pago por Jesus e a outra eu estou pagando lá no inferno. Então, veja só, não faz sentido. Por isso que Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele pagou o preço do pecado do seu povo. Então, não existe nenhuma alma lá no inferno, não existe nenhuma alma no inferno que teve os seus pecados pagos na cruz. Os irmãos estão entendendo? Porque
Se Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado de alguém que está no inferno, então Deus é injusto. Por quê? Porque ele está cobrando do pecador duas vezes. Jesus já pagou na cruz e ele ainda está pagando lá no inferno. É por isso que esse tipo de doutrina não faz sentido nenhum, irmãos. Não faz sentido nenhum. Por isso que se a pessoa dizer assim, Jesus Cristo pagou o pecado de cada pessoa no mundo. Ora, se ele pagou o pecado de cada pessoa no mundo, ninguém tem que ir para o inferno. Mas aí alguém vai dizer, não, ele morreu pelo pecado de todo mundo e pagou o pecado de todo mundo. O problema é que tem pessoas que não aceitam. Meu amigo, pensa bem. O que foi que Jesus Cristo pagou lá na cruz? Você vai dizer para mim, o pecado. Pecado. Muito bem. Aí eu pergunto, incredulidade é pecado? Você vai me responder, sim, pastor. Então, ele pagou o pecado da minha incredulidade lá na cruz. Então, se ele pagou o pecado da minha incredulidade, logo a minha incredulidade vai sair. E aí eu vou acreditar no Senhor, porque o meu pecado de incredulidade foi pago na cruz. Mas é claro, ainda pode haver muitos irmãos que não entendem muito bem isso. Mas, irmãos, na Bíblia está cheio. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar o seu povo. De que maneira ele veio salvar? Pagando os pecados deste povo. E por isso que nenhum do seu povo vai para o inferno. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Elas jamais perecerão. Então, eu não posso dizer que uma ovelha de Jesus Cristo está no inferno. Porque ele disse que jamais perecerão. Prefiro 1000 vezes acreditar em Jesus e dizer que uma pessoa que disse que é dele perdeu a salvação. Não acredito numa pessoa dessa, não. Eu acredito em Jesus. Nele eu acredito. Ele disse que jamais perecerá. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou todos os pecados dele. Todos. Isso não quer dizer que uma pessoa que foi regenerada vai viver em pecado. Não vai viver em pecado. E nós vamos ver mais no texto que diz isso. Ele não vai viver em pecado. Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Vamos continuar. Versículo 70. Ele diz aqui, o versículo 69 que nós lemos, né, diz que suscitou poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E aí, no 70, ele diz, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. É claro, irmãos, que isto nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, a qual ele falara aos seus santos profetas no Antigo Testamento. Por aqui nós vemos que o Novo Testamento veio para cumprir o que o Antigo tinha dito. Mas que promessa era esta? Veja, versículo 71. Qual era essa promessa? Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Agora vamos prestar bem atenção nisso, tá? Nessa profecia aqui. O Zacarias está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo veio para redimir o seu povo, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Geralmente, uma pessoa, se levar para o lado material disso, ou levar para um lado literal, então qual é a situação que nós temos aqui? Veja, irmãos, este aqui praticamente é aí o ano zero, tá? O ano zero. Jesus Cristo vai nascer ali no ano zero, tá? O João Batista, ele é mais velho do que Jesus Cristo, aí uns 6 meses, né? Uns 6 meses, uma metade de um ano ele é mais velho do que Jesus Cristo. Então, você está aí, tá? No ano zero, menos 1, 0, da era cristã. Quem é que está reinando lá em Jerusalém? São os romanos. São os romanos. Os romanos, irmãos, estão subjugando os judeus ali em Jerusalém desde o ano 63.
Ano 63 a.C. foi quando Pompeu chegou lá e colocou taxa em cima dos judeus, venceu. Então eles estão sob o domínio romano. E isso durou até o ano 70, veja só, ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído Jerusalém. Só que depois o pessoal, depois da cidade destruída, vão voltando devagar, os anos vão passando, mas os judeus continuam rebeldes, tem outra revolta, e no ano 135 depois de Cristo, já com o imperador Adriano, então eles são varridos de Jerusalém. Aí são espalhados por todo o mundo e é mudado o nome de Jerusalém e é mudada a terra de Israel como para Palestina. Então desde aí vem esse nome de Palestina. Então note bem, quando o Zacarias diz aqui, para nos libertar dos nossos inimigos, você vê, os romanos ficaram lá todo sempre, dominaram aquilo tudo, né? Aí uns 500 anos em cima, Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e os romanos ainda estavam lá. No ano 70 foi destruído, mas voltaram de novo, até o ano 135 para poder... E o que acontece? Os inimigos que vencem eles. Então é lógico que aqui ele não está falando de forma literal, mas está falando literal no campo espiritual. É literal, mas no campo espiritual. Toda vez, por exemplo, quando uma pessoa espiritual fala com alguém que só pensa no lado material, ele não entende. Por exemplo, Jesus Cristo disse para Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O que foi que Nicodemos pensou? Ele pensou, poxa, mas eu vou nascer de novo? Como que eu vou ser velho? Sendo velho, eu vou nascer de novo? Não pode isso. Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas da água que eu der, nunca mais terá sede. O que foi que a mulher samaritana pensou? Senhor, cadê essa água? Me dá dessa água para eu não ter que vir aqui. Ela pensou numa água literal, numa água material. E Jesus Cristo está falando em algo espiritual. Então, a mesma forma daqui. Quando Jesus Cristo, por exemplo, falou com os judeus, não é? Que haviam crido nele, ele disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles pensaram, mas nós não somos escravos de ninguém. Que negócio é esse de sereis livre? Então você vê que às vezes a pregação é feita numa esfera espiritual. E às vezes as pessoas entendem de uma maneira literal para o material, para o lado material. E aí não conseguem entender. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. O que a pessoa vai pensar nisso? Ele disse, eita, canibalismo? Como é que eu vou beber o sangue desse homem? Porque você já entende de uma maneira literal, material. Você não vai ver isso de forma espiritual. A mesma coisa está aqui. Que Zacarias está dizendo, cheio do Espírito, ele está dizendo, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Jesus Cristo veio nos libertar e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então compreenda-se desta forma. Versículo 72, Lucas 1:72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Olha que coisa maravilhosa. Veja aí o que ele está dizendo. Veja, isto tudo foi um ato de misericórdia com os seus pais, né? Abraão, Isaque e Jacó, e de lembrança de sua santa aliança com Abraão. Tá bem? Aí o que mais nós podemos aprender? Quando ele diz aqui, para nos libertar, né? Livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Dá uma ideia, irmãos, é como se fosse o povo de Israel que estava lá sendo escravizado no Egito, e aí eles são livres das mãos de Faraó, para onde? Para ir para o deserto, depois ir para a terra prometida e adorar o Senhor
sem medo, sem temor. Então essa é mais ou menos o paralelo aí, para que eles, uma vez livres, adorassem a Deus sem temor ou sem medo. Agora, vamos aqui, irmãos, pensar o seguinte. Não entenda mal esta expressão aqui. Nós sabemos, livres do inimigo, a Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas. Estamos livres das mãos do inimigo. E aí acrescenta, o adorássemos sem medo, o adorássemos sem temor. Agora, principalmente nos dias que nós estamos passando, às vezes os crentes falam, né? Ah, você está com medo. Ah, você tem medo. Ah, você tem temor. Vamos entender bem isso, irmãos, aqui, para nós não mal compreendermos. Quando diz aqui que nós vamos adorar a Deus sem temor, não entenda mal e não confunda sem temor, né? Aqui, sem medo, né? Não vá confundir com tentar ao Senhor, tá? Não vá confundir. Adorar o Senhor sem medo, né? Não confunda como tentar ao Senhor. Deixa eu explicar. Exemplo. O diabo chegou até o Senhor Jesus Cristo e disse para ele se jogar do pináculo do templo. Não foi? Estão lembrado? Então ele disse, joga-te daqui abaixo. Eu pergunto, Jesus se jogou? Aí você vai dizer, não. Aí eu pergunto para você, Jesus não se jogou porque tinha medo? Ele tinha medo? Ora, é para nós servirmos ao Senhor sem medo. Então Jesus não se jogou porque ele tinha medo. Não, irmãos, Jesus não se jogou de lá, por quê? Porque aquilo era uma tentação. Seria tentar a Deus. Porque Deus tinha dito na sua palavra. E o que ele diz na sua palavra, eu tenho que acreditar. Eu não tenho que colocar o Senhor à prova. Eu não tenho que dizer, ele disse que vai fazer isso, então bora ver se ele vai fazer mesmo. Se Jesus fizesse aquilo, seria uma tentação, tá? Ele estava tentando a Deus. Então ele não se jogou lá de cima, não é porque ele tinha medo de se esborrachar lá embaixo, não. Tá bem? Ele não se jogou, por quê? Porque isso seria tentar a Deus. Um outro exemplo, por exemplo, tomar veneno. Né? Ah, você tem medo de tomar veneno? Por que o irmão não toma o veneno? Aí você vai dizer assim, não, mas isso daí é como querer se matar. Não, mas você está com medo? Você não tem que ter medo. O irmão está vendo? Tá? Outra coisa, se expor ao perigo. Ah, não, mas a Bíblia diz que nós não temos que ter medo. Ah, então quer dizer que você vai se expor ao perigo? Isso quer dizer não ter medo? É se expor ao perigo? Não, irmãos. Não, isso é tentar a Deus. Outra coisa, não vá confundir medo com seguir normas de segurança. Tá bem? Não vá confundir. A pessoa diz, não, eu não tenho medo, eu sirvo a Deus, eu não tenho medo. Mas quando você entra num carro, você já coloca o cinto de segurança. Eu pergunto, por quê? Porque você tem medo? Está com medo? Não, irmão, porque você está seguindo normas de segurança. Tá bem? Outra coisa, por que você tranca a porta da tua casa? É porque você tem medo? Não, é porque você está seguindo normas de segurança. Tá bem? Outra coisa, não confunda medo com seguir normas de saúde. Então uma pessoa diz assim, não, eu servo ao Senhor, eu não tenho medo. Ah, então você vai se jogar lá do precipício, você vai tomar veneno, você vai andar sem cinto de segurança, você vai deixar a porta da tua casa aberta. Os irmãos estão vendo? Às vezes as pessoas confundem muito. Agora, o que nós temos atualmente é normas de segurança, normas de saúde, aliás. Nós temos normas de saúde. Exemplo, lavar as mãos. Ah, você vai lavar as mãos porque você tem medo? Está com medo do corona? Não, coma sem lavar as mãos. Porque isso mostra confiança no Senhor. Os irmãos estão vendo que não tem cabimento? Outra,
Ah, você vai usar máscaras? Ah, não, mas assim você está com medo. Você vai usar luvas? Você vai evitar contatos? Ah, você tem medo? Não, nós não devemos ter medo. Irmão, não confunda medo com seguir normas de saúde. Não confunda medo com seguir normas de segurança. Não confunda medo com tentar ao Senhor. Então, às vezes, as pessoas confundem isso. Nós vamos servir ao Senhor sem medo. O que o texto quer dizer? Olha, vou dar um exemplo do que ele quer dizer aqui, por exemplo, em Atos 4,13. Atos 4,13. O que acontecia? Lembra quando Jesus Cristo foi apanhado e foi levado para ser crucificado e tudo? O Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele tinha medo. Tinha ou não tinha medo? Tinha medo de morrer. Ele tinha medo. Mas aqui em Atos 4,13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Note bem, aqui Pedro não tem medo. Veja que não diz nem nada a respeito em tentar o Senhor, seguir norma de segurança, norma de saúde, não tem nada a ver. Ele não tem medo dos seus inimigos que estão querendo matar porque ele segue a Jesus. Ele serve ao Senhor sem medo. Ele tem intrepidez de falar diante das autoridades. Então, além de servirmos ao Senhor sem medo, irmãos, como mais devemos adorar? No versículo 75 diz: em santidade e justiça perante Deus. Em santidade e justiça perante Deus. Veja, não é servi-lo de qualquer jeito. Deus só aceita esse tipo de adoração de forma santa e justa diante dele. É o que Paulo diz lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, quando temos que adorar ao Senhor, irmãos? Quando é que nós temos, de acordo com esse texto aqui? É todos os domingos? Veja o que diz o restante do versículo 75, a parte B. Diz assim: todos os nossos dias. Então nós fomos livres para servir ao Senhor sem medo, em santidade, justiça, e isto todos os dias. Todos os dias nós prestamos um culto ao Senhor. Como foi, poderia aí perguntar, né? Como foi, meu irmão, o seu culto hoje ao Senhor? Como foi, minha irmã, o seu culto hoje? Este culto que você deu hoje ao Senhor, foi santo? Foi justo? O nosso viver tem que ser santo e justo. E isso deve ser feito, irmãos, todos os dias, não somente os domingos. A nossa vida é um culto ao Senhor. Versículo 76. O Zacarias agora olha para o menino. Depois de ter louvado ao Senhor, ele olha para o menino e diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Veja a missão do menino, profeta do Altíssimo. Por quê? Porque ele iria na frente do Senhor, preparando o caminho. Como? Dando ao povo do Senhor, veja só, dá ao seu povo, conhecimento do quê? Da salvação. No que mais? No redimi-lo dos seus pecados. Veja aí, mais uma vez falando sobre a doutrina da expiação da morte de Cristo. Versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Isto tudo aconteceu, irmãos, por meio da entranhável misericórdia de nosso Deus. Isto mostra que, ao invés dele ter nos dado a perdição, que era o que nós merecíamos, ele nos deu a salvação. Isto é misericórdia. Isto é misericórdia. Mas através de quem é essa misericórdia? Versículo 78. Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para fazer o quê? Para alumiar os que jazem nas trevas. Então, o povo do Senhor estava nas trevas.
na sombra da morte. E fazer mais o quê? Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Não é só salvar, mas é guiar. Não é só iluminar, né? Brilhar, mas é também de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Através da visita do sol nascente, que é Jesus, né? Que ilumina os que estão nas trevas e os guia no caminho da paz. Essa passagem nós vemos ali em 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6, que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que isto é assim? Porque, irmãos, o homem natural não entende as coisas de Deus. O nosso juízo, a nossa mente está fechada. Nós não temos conhecimento sobre as coisas de Deus. É necessário que Deus brilhe em nós. É necessário que a luz vá brilhar nessa escuridão. Porque nós mesmos não temos como chegar lá. Então, o que é que ele faz? O Senhor Jesus Cristo, ele brilha no nosso coração, ele nos regenera, abre os nossos olhos para que nós vejamos a salvação do Senhor, aceitemos a Ele como nosso Salvador. E o que acontece depois? A gente vai ser guiado, os nossos pés vai ser guiado por Ele, aonde? No caminho da paz. O Zacarias termina, né, esse louvor aí falando disso, dirigir os nossos caminhos da paz. E aí o Lucas termina dando um relato a respeito da vida ali do João Batista, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que coisa maravilhosa é ler isso aqui, irmãos. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Todos nós precisamos, irmãos, crescer e nos fortalecer em espírito. E isso só acontece se seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que ela nos ensina para finalizarmos. 1 Pedro 2, 1 e 2. O que é que você e eu devemos fazer para nós crescermos, né, e fortalecermos em espírito? Diz assim, 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e do dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai, olha lá, irmãos, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. O que uma criança faz? Ela está querendo leite e não tem o leite, e não tem o leite, ela faz o quê? Começa a chorar, espernear-se, porque ela quer. E aí quando a mãe chega e traz o leite, o que ela faz? Fica contente, fica alegre. Mas o que vai acontecendo? Essa criança vai crescendo e vai ficando forte cada dia que passa. Então Pedro diz aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. É bom ler leitura diária? É bom. É bom ler aquele maná? É bom. É bom ler o Boa Semente? É bom. É bom ler um comentário? É bom. Mas, meus irmãos, melhor é o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ele, ou por esta palavra, vos seja dado crescimento para a salvação. Que o Senhor Deus muito nos abençoe, amados irmãos, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tomando esse leite espiritual todos os dias. Amém.